Olá, aqui é Ana com a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 10 de abril, dia 100. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações diárias e, principalmente, compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24, 14. Vamos iniciar com o Antigo Testamento, Josué capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor seu Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente de seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá.
Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para o nascente do sol. Eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenou faremos, e aonde quer que você nos enviar iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhe ordenar será morto. Então somente seja forte e corajoso. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa detrás deles, ainda alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para um monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Estaremos desobrigados deste seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nesta terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram.
e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram no monte e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué: Certamente, o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Novo Testamento, Lucas capítulo 13, versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava as nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus. Mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e os primeiros serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vai embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no 3º dia terminarei. Porque preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os de seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer: Bendito que vem em nome do Senhor. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes das lei e os fariseus, perguntou: É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Salmo 79, do 1 ao 13. Salmo de Asaf. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos, por alimento às aves dos céus e a carne dos teus santos. As feras da terra derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos objetos de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Queimará como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas.
Não nos faças pagar pelas iniquidades dos nossos pais. Que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Chegue a tua presença, o gemido dos prisioneiros com o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração. Proclamaremos os teus louvores. Provérbios 12, versículo 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio os leva a andar errantes. Terminamos mais uma leitura diária. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.